Olá, seja bem-vindo ao Direto do Plenário. Estamos no Poder Legislativo de Osasco para apresentar mais uma ilustre convidada. É mulher. E olha que o assunto hoje é interessantíssimo. Está ligado à saúde, ao bem-estar e principalmente a questão que envolve a nossa saúde mental, essa questão que envolve os transtornos, muito comum numa sociedade agitada que nós vivemos hoje, cheio de atividades, e muitas das vezes esquecemos de cuidar da nossa saúde, da nossa mente, da nossa família. Então, o assunto hoje vai render muito. Eu vou apresentar a minha convidada daqui a pouquinho, mas antes eu queria pedir para que você que está assistindo fizesse uma visita rápida e compartilhasse com os seus amigos. Nós temos um canal no YouTube, TV Câmara Osasco 1, é só você colocar o @ TV Câmara Osasco 1. No YouTube você vai encontrar o Acontece Osasco, que são reportagens que são produzidas pela TV Câmara, né, com os nossos nobres vereadores. Nós temos o Câmara Acontece Osasco, como já disse, nós temos o jornal mais acessado do Brasil, legislativo, que é o nosso jornal Câmara Notícias. Nós temos as sessões que são apresentadas ao vivo aqui nas terças e quintas-feiras, as ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, seminários, enfim. Nós temos um conteúdo robusto, eclético, variado, para que você possa entender como funciona a Casa de Leis aqui na cidade de Osasco. No Facebook, TV Câmara Osasco também. Lá no Facebook nós temos uma vantagem, porque o Facebook disponibiliza grupos onde você pode compartilhar com os seus grupos que você administra, os que você faz parte, e, obviamente, com os grupos da família pelo WhatsApp. Então, acesse agora as nossas plataformas digitais. Pelo Instagram, você pode acompanhar os stories com todas as publicações que acontecem, inclusive ao vivo, aqui nas sessões. Então, seja bem-vindo à Câmara Municipal de Osasco, ao programa Direto do Plenário, e eu vou apresentar a minha convidada de hoje, é a Luciana Canela. A Luciana ela tem uma vasta experiência em várias especializações. O currículo dela, se eu fosse ler, vai ficar aqui os 30 minutos do programa, mas vou tentar resumir e depois ela vai se apresentar. A Luciana ela tem especialização em acupuntura, saúde da mulher, Reiki Master, homeopatia, florais de Beck, drenagem linfática, transtorno de ansiedade, psicanálise clínica. É um conhecimento vasto, é um tema contemporâneo, importante para a gente discutir, principalmente numa sociedade tão distante que a gente vive hoje. Luciana, seja muito bem-vinda ao programa Direto do Plenário, é um prazer recebê-la. O prazer é todo meu. Luciana, eu já queria que você apresentasse para o nosso público um pouquinho do seu perfil, da sua história, como é que você se interessou por essas áreas, como é que é o seu campo de atuação. Antes da gente entrar nas perguntas, eu queria que você se apresentasse, falasse com o nosso público, por que você se interessou por áreas tão importantes como a de hoje, principalmente para trazer qualidade de vida. Sim. Eu vim, na verdade, de um mundo corporativo, né? Trabalhei até os 39 anos, tenho graduação em área de exatas, trabalhei, inclusive, em hospitais, e quando a mulher ela atinge um patamar de idade, eu falo que as empresas, infelizmente, você atinge um certo grau de conhecimento e você não consegue mais emprego. Então, eu tive que me reinventar. E eu sempre fui apaixonada por saúde, porque eu falo que, sem saúde, nós não somos nada. Então, não adianta você ter um excelente emprego, um bom carro, uma boa casa, se você não tem saúde. E saúde é tudo, ela é o princípio. Então, eu fui buscar realmente, né, me requalificar no mercado e também buscar saúde para mim e para minha família. E esse foi o princípio. E aí eu fui começar a entender que a saúde ela era muito mais profunda. Ela era física, ela também é psíquica e emocional. Então, eu busquei cursos onde eu pudesse estar trabalhando essa tríade em prol das pessoas. A mulher tem vamos dizer assim, uma carga horária pesada nos dias de hoje. A mulher tem que cuidar da família, a mulher tem que sair para trabalhar, a mulher sustenta muitos lares, a realidade é essa, né? E é muito requisitada em algumas funções. Por exemplo, na área de enfermagem, acho que 90% é mulher. Você vai nos supermercados, os operadores de caixa, 90% é mulher. Você vai em algumas, até posto de combustível, que era comum só homem, também tem mulher. Então, a mulher ela avançou, e esse avanço profissional
trouxe alguns prejuízos para a sociedade, e a gente sabe muito bem o que está acontecendo, né? Porque a presença de uma mãe dentro de um lar é fundamental para a educação de um filho. Então, como que uma sociedade pode lidar com tantos problemas de ausência hoje, por conta das atribuições que são colocadas para as mulheres? Como é que fica o lar? É possível educar uma família com o pai e a mãe trabalhando? Como é que ficam as responsabilidades de família? E aí a gente, inclusive, vai falar sobre isso depois, né, os transtornos que acabam acarretando de ansiedade. Enfim, a gente sabe que hoje as crianças têm uma jornada também muito longa na escola, né, tem as atividades. E a gente está vivendo um problemaço hoje, né? A gente tem uma sociedade depressiva, ansiosa, cheia de complexidades. Como é que a gente conciliar tudo isso? Então, é algo muito complexo, muito difícil, porque quando a gente pega historicamente, a mulher ela foi sempre condicionada desde pequenininha, né? Então você vê os brinquedos da mulher, é uma boneca, um brinquedo de casinha. Então ela é condicionada a crescer, a casar, a ter família, historicamente. Então nós já criamos a mulher para isso. Hoje nós vivemos numa dinâmica diferente, onde as mulheres, além delas administrarem o lar, educar seus filhos, a maior parte são provedoras, né, do lar financeiramente. E é interessante que, quando a gente vai pegar estatisticamente, as mulheres são as que mais estudam. Também é um fato real. Isso é um fato real. Então, é interessante quando a gente começa a observar. E aí a gente fala, nossa, mas por que a maior parte dos transtornos de ansiedade, crises de pânico, depressão são da mulher? A sobrecarga de cobrança e de autocobrança da mulher é interessante. Por que autocobrança? A mulher, realmente se autocobra nas suas ações, nas suas posturas, ela está sempre se autocobrando. Então, e fora a pressão que vem da mídia, né? De como você tem que estar com o corpo, com a beleza. Então, tem os padrões, né, também que são impostos. Então, quando você começa a pegar essa situação, existe sim uma diferença, né? Então, os homens, lógico, eles têm ansiedade, mas estatisticamente a maior parte das mulheres. Fibromialgia, né, é uma doença que é classificada como feminina. Então, quando a gente começa a pegar essas situações, ela é complexa. E hoje eu vou além. Muitas mulheres querem engravidar, mas quando a gente vai ver, elas estão engravidando após 35 anos. Né? Então, o índice de natalidade também se diminuiu. Então, quando a gente começa a observar todos esses fatos, é muito interessante, porque eu falo que é um contexto realmente da sociedade brasileira. Eu acho que não é só no Brasil, né? Isso está acontecendo no mundo. Não tenho dúvida, só para vocês terem uma ideia da gravidade que a Luciana acabou de mensurar, recentemente, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, apontou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. O relatório registrou que 19 milhões de brasileiros manifestam um quadro que engloba ataques de pânico, transtorno, obsessivo-compulsivo, fobias e estresse pós-traumático. Olha só a gravidade que um país como o nosso está vivendo. O Brasil é oriundo de um capitalismo norte-americano, onde nós precisamos consumir, nós precisamos adquirir, nós precisamos ter o espaço dentro desse ambiente competitivo que a gente vive. E, em função disso, causa essa ansiedade. Aquele jovem que é recém-formado, eu quero comprar o meu carro, eu quero ter a minha casa, eu quero constituir família, eu quero fazer parte desse ciclo de pessoas vitoriosas. Aí, como você mesmo bem disse, né, tem um estereótipo, né, aquele padrão de beleza que é imposto hoje pelas mídias sociais, que tem que ter o tipo de cabelo, o tipo de pele, o tipo de nariz, o tipo de boca. Então, tudo isso provoca esse dado aqui que realmente é preocupante. Como que a gente vai conseguir mudar essa realidade num país que vive intensamente o capitalismo? É possível a gente conseguir dar uma ajustada nisso para que as mulheres, principalmente as mulheres, não sofram as consequências que nós estamos observando agora, com uma série de doenças que antigamente era mais comum em homem, hoje as mulheres estão tendo também, infelizmente, devido a essa pressão. É algo assim, quando eu falo que é muito complexo essa situação de ansiedade. Né? A ansiedade, ela
é generalizada, tem situações que ela não é generalizada. Então, eu falo que cada caso ela é um caso. Porém, a própria mídia social ela faz com que a pessoa ela perca a sua identidade. E ela busque o consumismo. Então, quando ela sai buscando o consumismo, buscando um corpo perfeito, buscando uma saúde perfeita, e hoje, quando você olha, então, surgem remédios todos os dias, então a pessoa está ali em busca dessa medicação. Quando a gente vai pegar ansiedade, né, eu faço muito trabalhos voluntários em escolas, é impressionante o nível de ansiedade com crianças. E hoje, quando a gente pega também essas situações, muitas crianças já estão entrando, né, com remédios ansiolíticos. Peraí, mas é uma criança. Então, em vez de a gente fazer todo aquele trabalho de levar essa criança para uma atividade física, entender por que ela está ansiosa, qual o motivo, porque a ansiedade também pode ser gerada até por fatores alimentares, como o excesso de açúcar. A gente acha que não, mas o cérebro ele tem toda a parte química. Então, quando a gente vai pegar essa parte química, também vai influenciar no nível de ansiedade, né? Inclusive de algumas síndromes, né? Tipo um TDAH. A gente vai entrar com uma alimentação mais celíaca, vai diminuir o índice de açúcar. Então, quando a gente começa a entrar em questões de ansiedade, eu falo que ela é um leque tão grande, porque nós vivemos num mundo consumista, onde a gente está perdendo algo que se tinha no passado, que era a empatia, se colocar no lugar do outro. Hoje, eu vejo muito o egocentrismo, você se auto-olhando e não olhando o outro. Então, a falta de amor, a falta de conexão até da própria família. Então, você pega famílias inteiras até em restaurantes, eles estão no celular, né? Mas você não está conversando com o outro, você não está olhando nos olhos do outro. Então, a gente fala, mas isso acaba gerando transtornos emocionais também. Então, isso acaba acarretando muito na saúde, não só da criança, da família e do ser da pessoa. Então, eu falo que são sequências, sabe? É um efeito cadeia. Mas tem como mudar? Tem, claro. Eu acredito muito que tudo é passível de mudança, desde que nós mesmos queremos a mudança. O duro é quando a gente entra numa situação onde o comodismo ele fala mais alto. Então, eu prefiro ficar na minha zona de conforto, porque é muito mais fácil eu ficar aqui do que eu mudar. Porque o medo do novo, o medo de coisas diferentes e da mudança faz que você fique estagnado. E o medo também é um dos principais sintomas de forma inconsciente, onde se gera realmente a ansiedade. Quando eu vou tratar com homeopatia, quando as pessoas chegam e falam para mim assim, eu sou ansiosa, é impressionante quando eu começo a abrir o leque de ansiedade. Muitas situações é o medo inconsciente que gera essa ansiedade. Olha só que interessante, o medo, né? E hoje as pessoas vivem preocupadas com o amanhã, né? O que será do amanhã? E esquece do presente, esquece de viver. E eu acredito que as pessoas que nos assistem nesse momento em suas casas, nos seus lares, seja pelos aplicativos ou nas suas smarts da vida aí, deve estar se perguntando assim, eu tenho tudo isso que ela falou, tudo que a Luciana relatou eu tenho, mas quando eu vou buscar o tratamento? Qual o momento de você chegar e falar assim, opa, é a hora de eu me tratar? Tem um momento, a pessoa vai conseguir identificar isso, ou ela vai conviver com isso a vida inteira. E como identificar? Porque a gente pouco se fala sobre isso na TV, nas mídias sociais. Fala de tanta coisa, de produtos de beleza, de produtos de tratamentos mais diversos, roupa, mas não se fala em tratamento para cuidar da saúde, cuidar da parte mental, né, de identificar o problema. Dificilmente a gente vê isso em televisão, é muito raro. A pessoa, quando vai buscar tratamento, já está no estado deplorável, ou já está depressiva, né, ou já está no estado mental, já onde tem que tomar remédios tarja preta. Não se fala sobre isso.
né? O Direto do Plenário é um programa que ele é prestação de serviços de utilidade pública, que tem essa finalidade, né, de trazer temas relevantes, atuais, para a gente debater, especialistas. Quando que uma pessoa vai identificar que tem um problema como esse e quando ela vai buscar tratamento? Infelizmente, né, as pessoas elas buscam tratamento quando já não tem mais condições, quando elas já estão deprimidas, com crises de pânico, com crise de ansiedade. O que eu percebo é o medo de admitir que ela está com um problema. Eu acho que esse é o ponto-chave. Ela tem a dificuldade de admitir, olha, eu preciso de ajuda. Mas quando que ela reconhece que ela precisa de ajuda? Que foi uma das suas perguntas, né? Como reconhecer? Então, como reconhecer? Quando você começa a ter insônia, que você acorda pensando em determinadas situações, que você não consegue dormir pensando no seu problema, ou o que poderia fazer e como resolver. Quando você começa a tremer, né? Muitas pessoas começam a ter tremor, né? Uma dor no peito, fica ofegante. Então, essa pessoa começa, muitos relatam para mim, olha, eu tenho um nó na garganta, eu não consigo, parece que eu vou comer, não desce, eu vou falar, eu não consigo falar, eu tenho dificuldade. E essa pessoa, às vezes, ela está trabalhando, ela está cuidando de casa, ela está fazendo 1000 coisas, viajando, mas assim, ela procura fugas. Né? Então, procura fugas, fazendo atividades, ou indo para um barzinho, ou bebendo. Só que ela não quer falar daquilo que a aflige, daquilo que está no seu eu, dentro de você, que é o cerne do problema. E muitas pessoas nem sabem qual é o cerne do problema. Então, às vezes, você tem que investigar numa terapia para descobrir por que ela está se sentindo dessa maneira. Né? Vou dar um exemplo singelo. Já peguei situações de pessoas casada, muito bem estruturada profissionalmente, no relacionamento, e a pessoa falou, olha, eu me sinto com tremor, calafrio, mas como está no trabalho? Eu estou ótima, minha profissão é tal, eu tenho um excelente salário, um bom carro, eu tenho uma casa linda. E no casamento? É perfeito. Conforme você vai evoluindo, você vê que essa pessoa, essa mulher, ela se tornou submissa no relacionamento, ela externalizava a emoção dela no trabalho, então ela acabava profissionalmente avançando muito como profissional, atingindo cargos extremamente altos, porém, em casa, ela não tinha voz para nada, era sempre falando tudo ok, está tudo lindo, maravilhoso, mas nada é lindo e maravilhoso, nada é perfeito. Então, ela criou uma realidade, tá, para ela, que ela suportava, que para ela era mais fácil. Então, quando se fazia perguntas chaves, ela travava, ela falava assim, eu não sei nem responder, porque eu não consigo responder essa situação. E aí ela começou a perceber como ela estava se submetendo sozinha, inconscientemente, como se a vida dela fosse linda. E, na verdade, não era. Então, ela reprimiu todas as emoções e ela externalizava de uma maneira, trabalhando loucamente, né? Tanto é que, por isso, que ela foi crescendo cada vez mais. Porém, como mulher, né, ela acabou reprimindo toda a sua carga emocional. Ela criou um mundo da fantasia, né? Exatamente. Dentro de uma situação irreal, né? Que ela não vivia, e infelizmente acontece, né? Mas, apesar de todas as adversidades que nós enfrentamos na sociedade atual, eu sei que a medicina ela avança a cada tempo, né? Em busca de soluções para tentar trazer um pouco mais de conforto para essas pessoas que passam por essa situação. E, na produção de medicamentos, você tem uma especialização na parte de homeopatia, né, que são remédios alternativos, você também tem a acupuntura, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas quais são os tratamentos mais indicados, por exemplo, para uma pessoa que está passando por uma situação como essa, aqueles paliativos, alguma coisa que pode ajudar? Porque eu sei que a natureza está aí à disposição 24 horas por dia de todos nós, mas poucas pessoas acabam usufruindo da natureza, buscam os químicos. Deu uma dor de barriga, vai no pronto-socorro,
a receita já está pronta lá no médico. O médico já até decorou, né? Porque tudo hoje é virose. Então já tem lá o kit pronto, falou, ó, tá aqui, ó, usa lá em casa e toma aqui o seu atestado. É impressionante. Né? Hoje a receita ela é decorada, não é isso? E não trata o problema, né? Na verdade, é só para aliviar e não trata o problema e a pessoa continua, às vezes, até pior. Como é que você estuda essa questão dos medicamentos para tentar... É um conforto, né? Uma forma de trazer um pouco mais de qualidade para as pessoas de vida, né? Hoje, nós temos não só os medicamentos, né, alopáticos, como não alopáticos, né, que são, nos casos, aí, os remédios de homeopatia. Claro, você não está bem, você vai procurar um médico, e tem coisa que eu falo, gente, realmente, você precisa da medicina. A medicina ela é maravilhosa e ela está aí para nos ajudar. Tanto é que, se não fosse a medicina, ela alavancar com pesquisas médicas, pesquisas científicas, né, a gente não estaria onde nós estamos hoje. Então, isso é um fato. Porém, eu falo que nós temos meios de tratamentos que você pode conciliar a medicina tradicional com uma terapia ou uma medicina complementar. Por quê? Um exemplo, uma pessoa que faz... quimioterapia, né, um portador de CA. Quando você faz uma quimio, uma rádio, você tem ali diversos sintomas. Como que você vai aliviar? Se você for pelo tradicional, você vai tomar um Vonal, você vai entrar com remédio ali para dores no corpo e para vômito. Se você vai para um tratamento que ele é paralelo, você consegue, através da homeopatia, você subir o seu imunológico, entrar com tratamentos, com remédio homeopático, onde ajuda a estabilizar essa parte tumoral, tá? Existem os antitumorais. Você consegue, com a acupuntura, você estabilizar o sintoma físico da pessoa, né? E você consegue equilibrar a parte emocional. Então, veja a diferença do contexto. E eu falo isso não só de teoria, mas de pacientes. Inclusive, que eu já fiz live sobre o assunto com o próprio paciente, deixando ele explicar, e ele falou para mim, foi libertador, que eu achei que foi a melhor frase que ele me soltou. Então, assim, né, ele não, desculpa, foi ela, foi uma mulher. Então, assim, nós conseguimos melhorar muito a condição. E não só para isso, nós conseguimos, que nem a homeopatia é considerado o remédio da alma. Por que o remédio da alma? Porque existe a homeopatia clássica e a contemporânea. Na clássica, eu vou estar trabalhando muito, um exemplo, uma dermatite, uma falta de ar, uma psoríase. Na contemporânea, eu posso estar trabalhando o que gerou essa psoríase. Qual o meu fundo emocional que me ocasionou isso? Eu posso estar tratando uma ansiedade. Inclusive, eu posso estar tratando a carga psíquica de um abuso. Olha como é complexo e como ele é extenso. Então, tudo depende de como você vai pegar esse tratamento e você vai estar aplicando, e cada caso é um caso. Então, eu sempre falo, né, para as pessoas que eu atendo, eu falo assim, você é um ser único. Então, o tratamento seu, ele é único, ele é específico, ele é diferenciado. Então, esses tratamentos, eles não entram numa convenção, numa receita padrão. Por quê? Porque cada ser, ele é um ser, cada ser, ele é único. Então, os protocolos, eles são montados conforme a pessoa realmente, para o que ela precisa. Muito bom, nós estamos recebendo Luciana Canela aqui no Direto do Plenário. Ela que tem especialização em muitas áreas, aí, como já disse, acupuntura, saúde da mulher, homeopatia, acabou de falar, drenagem linfática. Mas vamos falar sobre um assunto que, para muitas pessoas, ainda é um tabu. Né? A acupuntura, quando a pessoa fala em acupuntura, a pessoa já lembra daquelas agulhas pequenininhas, né? Rafa, você gosta de agulha, né? E fica furando ali as pessoas, coloca na orelha, coloca no corpo. O que essa agulha está fazendo aí? O que ela vai trazer de benefício para mim? Há muitos mitos, há muitos paradoxos, vamos dizer assim, com relação à acupuntura. Estamos com especialistas, vamos esmiuçar esse assunto aqui. O tema ele é muito interessante. Infelizmente, o nosso tempo ele é muito curto, não dá para a gente falar de tudo, mas quais são os benefícios da acupuntura
principalmente para a saúde da mulher, que acho que a gente acabou de salientar que a mulher hoje é a que mais sofre esses transtornos. E como é que a acupuntura ela pode auxiliar nesse sentido? E fala um pouquinho da acupuntura também, para as pessoas que não conhecem. Que tratamento é esse? Como ele pode ser executado na vida de todos nós brasileiros? Enfim, quem não é brasileiro também, porque a acupuntura não é só aqui no nosso país, né? Bom, gente, a acupuntura é um mundo maravilhoso. Eu sou acupunturista já há quase 16 anos. Antes de ser acupunturista, eu já tinha tratado e sarei com acupuntura, né? Então, eu falo que a medicina chinesa ela é um mundo à parte. A acupuntura ela é uma medicina chinesa. Ela faz parte de uma ramificação da medicina tradicional chinesa, que são 5 ramificações, né? Ela é uma matéria dessas 5 ramificações. No Brasil, para vocês terem ideia, ela já é utilizada e aprovada desde a década de 92 no Brasil. O SUS ele já utiliza a acupuntura, e o SUS ele já legalizou ela, inclusive, muitos convênios também já utiliza a medicina tradicional chinesa. Os benefícios são inúmeros. No Brasil, a gente costuma utilizar muito para casos de ortopedia, ansiedade e estresse. Porém, o leque é muito mais amplo. A gente trabalha na parte de neurologia, os tratamentos para quando a pessoa tem um AVC, que você vai tratar pós-AVC, eles são maravilhosos. A gente melhora muito a parte cognitiva, fortalecimento muscular, mobilização do braço, da perna, do corpo. Nós trabalhamos muito problemas estomacais. Os resultados são maravilhosos. Agora, saúde da mulher. Gente, saúde da mulher eu sou apaixonada. Por quê? Você consegue trabalhar uma síndrome de ovário policístico sem medicamento. Então, você faz ultrassom com o médico, né, e você faz a acupuntura após 3 meses, fazendo certinho o tratamento. Você faz ultrassom, você vê que praticamente 90% dos casos ele não regrediu, ele sumiu. Então, isso é fantástico, né? Nós temos tratamentos para mioma. O meu caso, eu me tratei, a primeira vez que eu descobri a acupuntura, eu tinha um mioma muito grande, fora micro, né, miomas que eu tinha, ovário policístico, era uma situação bem complicada. Eu fazia tratamento no Hospital da Mulher. E foi um médico homeopata que cuidou de mim, e acupunturista, né, e ele realmente foi um tratamento de 2 anos, mas eu não operei. Então, para vocês terem uma ideia, e hoje eu trato de mulheres com sintomas que eu tive e que realmente não precisam operar. Então, isso, só o fato de você se tratar e você não passar por uma cirurgia, um pós-cirúrgico, eu falo que isso não tem preço. Porque o pós-cirúrgico é muito complicado. Não só a cirurgia, mas o pós também. Né? Então, você fica afastado de trabalho, você fica um tempo ali sem conseguir cuidar da casa. Então, isso é muito importante para a mulher. Além disso, quando a gente fala de infertilidade feminina, a acupuntura ela ajuda demais. Hoje, as mulheres fazem FIV, que é a fertilização in vitro, né, para poder engravidar. Na primeira FIV, quando você não auxilia com a acupuntura, 38% de chance de ficar grávida. Quando você faz o tratamento junto com a acupuntura, estatisticamente sobe para 68% a chance de ficar grávida. Então, são dados estatísticos. Isso é muito interessante. Além disso, as mulheres que começam a fazer o tratamento com a acupuntura, né, que os hormônios estão estabilizados, porque a gente pede exame para ver se está tudo ok, pede para ir no médico, no ginecologista. Então, assim, a gente acompanha tudo isso. Que você faz o tratamento, a maioria, elas engravidam de 3 meses a 1 ano. A minha média, no máximo, foram 7 meses. Atualmente, eu já tenho 18 mulheres que engravidaram dessa forma. Então, são 18 bebês. Né? Então, isso é bem interessante. E fora aleitamento materno, né? E a gente tem um leque muito grande no tratamento de saúde à mulher, inclusive na menopausa. E quais são as formas de aplicação? Porque acho que a dúvida que tem em casa é essa: como é que é aplicado isso e para chegar no resultado, como a senhora acabou de dizer, aí, referente a essa questão das mulheres da infertilidade?
esse tratamento especificamente, como que ele é aplicado. Porque na mente das pessoas é agulhas, aquela coisa de ficar furando, tal, em pontos estratégicos. Mas como que ela é aplicada efetivamente para tratar algum tipo de patologia, de enfermidade? A acupuntura, ela pode ser feita de várias formas, né? Numa criança, a gente usa mais através de técnicas de laser. Podemos usar aurículo, a sistêmica, a moxa bustão e ventosa. Então, conforme os tratamentos, a gente utiliza a agulha sistêmica, que são meridianos pelo corpo, né? Complemento pela auricular, e a gente pode utilizar bastante a moxa. Então, tudo vai depender da patologia e do protocolo. Então, conforme tem uma síndrome, conforme você tem uma questão patológica, é montado um protocolo específico para essa situação. Aproveitando a oportunidade, já que nós falamos sobre transtornos de ansiedade, como a acupuntura também pode ajudar nesse sentido, uma vez que é uma coisa mais mental, né? Está ligado à mente. Então, vai espetar as agulhas na cabeça da pessoa? Explica para a gente entender, porque a acupuntura é isso, né? É você encontrar os locais específicos para fazer, para dar o resultado específico. Como é que a gente usa para tratar a questão mental, o transtorno, ansiedade, depressão? Olha, é interessante, né? Então, a gente fala de agulha, as pessoas morrem de medo, mas, gente, não dói, é muito tranquilo, eu faço em mim mesma. E o legal da acupuntura é que a gente consegue acalmar muito o mental. E, sim, se coloca agulha cranianas, né? Mas se coloca também pelo corpo. Então, se a pessoa ela tem uma mente agitada e isso acaba ocasionando mais ansiedade, então a gente vai ter que estabilizar o mental dela. Então, como que a gente vai estabilizar? Acalmar a mente. Se ela tem tremor, nós vamos ter que trabalhar a técnica que a gente fala, que é síndrome de vento interno. Então, a gente vai tirar esse tremor. Se ela tem dores no peito, então a gente faz ali, conversa com a pessoa, faz uma anamnese, com o sintoma que ela tem, nós vamos estar tratando. Olha, tenho dores no peito, tenho dificuldade de andar, tenho insônia. Então, a gente monta um protocolo específico. Mas eu me recordo, tá? E eu tenho isso montado, que eu participei, para vocês terem uma ideia como é complexo, que foram 3 dias, né, de um simpósio de ansiedade e medicina chinesa. Só de protocolos, são 37 protocolos. Só de protocolos. Então, por quê? Porque cada ser é um ser, lembra que eu comentei? Sim. Então, cada pessoa vai ter uma característica diferente, cada pessoa vai ter um sintoma diferente. E aí, dentro da ansiedade, existe a bipolaridade, existe a depressão. Então, você vai ampliando esse leque. E, para esses leques, a gente tem protocolos. Mas, resumindo, é buscar o equilíbrio da pessoa. Então, a acupuntura ela visa muito o equilíbrio. É como se você tivesse um rio. E, nesse rio, ele tivesse totalmente congestionado, sabe, com sujeiras, paus, pedras. A acupuntura ela faz o quê? Ela vai limpando esse rio, para que a água flua. Então, a gente fala que, quando a energia flui, você realmente estabiliza o seu corpo. É uma busca de equilíbrio. Quanto mais equilibrado, menos síndromes você tem. Quer dizer, quanto mais equilíbrio você tem, menos doente você fica. Muito bom. Olha, eu gostaria de ficar aqui horas falando sobre. É um assunto gostoso, né? Um assunto que tudo que é relacionado à saúde, bem-estar, eu sou fascinado. Quando traz alguém que domina o assunto, o tempo passa muito rápido. E, lamentavelmente, a gente vai ter que encerrar o direto do plenário. A gente vai ter que marcar uma outra entrevista aqui, porque ficou assuntos aqui, né, que nós vamos discutir porque não dá tempo. Mas eu queria agradecer demais a sua participação, acho que foi muito propositivo, foi muito esclarecedora, tudo que foi falado aqui. Espero que você que tenha assistido tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, porque aqui é saúde de qualidade, né, são orientações fundamentais num mundo tão complexo, difícil, intenso, onde a sociedade está cada vez mais distante, né, e se intoxicando com um monte de remédios, achando que vai ter a solução. E, às vezes, a solução não é só os remédios. Foi como a nossa especialista disse aqui, existem outros tratamentos, outras possibilidades de você melhorar a sua qualidade de vida. E o programa Direto do Plenário, mais uma vez, está prestando serviço
a você que nos assiste. Então, compartilhe esse vídeo. Luciana, obrigado demais pela tua participação. Foi muito esclarecedora. Parabéns pela tua desenvoltura, né, pelo que você desenvolve aí para ajudar as pessoas, principalmente as famílias que vivem nesse mundo agitado. Eu que agradeço realmente, né, a todos vocês e as pessoas que estão aí nos assistindo, né, e busquem, gente, busquem a saúde e o equilíbrio emocional e físico, porque isso é fundamental para a vida de todos. Quem quiser achar a Luciana nas redes sociais, procurar aí uma orientação, como é que faz? É @LucianaCanela, é isso? @lu.canela, apesar que eu tenho meu site também, www.lucianacanela.com.br, e o WhatsApp 11 97463 9004. Aí, então, está aí dado o recado. Quem quiser procurar a Luciana, pode ter certeza que vai estar muito bem apreciado, porque tem informação de qualidade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, a reciprocidade e a confiança com o Poder Legislativo de Osasco. Estamos dentro de uma casa de leis, aqui onde as coisas literalmente acontecem, e quando vira lei, evidentemente, quem ganha com isso é a sociedade. Então, muito obrigado pela participação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, @TV Câmara Osasco 1 no YouTube e TV Câmara Osasco no Facebook, Câmara Osasco no Instagram. Você vai acompanhar as nossas atividades de tudo que acontece no parlamento mais movimentado do Brasil. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima e tchau!